Olá meninas, tudo bem? Vamos lá para a gente bater um papo sobre mais um texto, né? Onde fala sobre a prática do jejum, e é isso que a gente está falando durante todo esse mês de abril. E eu gostaria então de compartilhar com vocês mais um texto do Novo Testamento, onde o próprio Jesus é interrogado sobre a prática, e então ele dá uma resposta em que a gente precisa estar bem atento ao que ele diz, porque tem muito a ver com aquilo que a gente está vivendo nos nossos dias, né? Então, olhar para esse texto com esse olhar de quem compreende o que Cristo estava dizendo para aquelas pessoas que estavam interrogando faz toda a diferença. Então, eu vou pegar o texto, esse texto está tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas. Depois, se você puder ver os outros dois textos, deem uma olhada, tem algumas diferenças na narrativa, mas isso dá ainda mais credibilidade ao texto, diz os historiadores, tá? Quando um texto ele é muito certinho, contado por várias pessoas diferentes, ele tem a tendência de poder ser uma mentira, né? Agora, quando um mesmo episódio é contado por várias pessoas, com nuances diferentes, aí sim a gente pode dar credibilidade naquilo que a pessoa está dizendo. Por quê? Porque a minha visão sobre um acontecimento nem sempre é a mesma visão que você tem sobre o mesmo acontecimento. Então a gente está no mesmo lugar, vendo a mesma situação, mas quando nós vamos fazer uma narrativa sobre aquela visão que estamos tendo, geralmente a gente tem algumas nuances diferentes. Por isso que a Bíblia ela é tão inerrante, por isso que ela é tida como fiel, né? Fidedigna, digna de toda a aceitação. Então eu vou pegar o texto de Mateus, tá? Porque eu quero frisar algo que Mateus escreve justamente nesse texto para nós. Mateus 9, versículo 14 e 15. 14 e 15 de Mateus capítulo 9, diz assim: Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? E Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Esse texto ele é bem enigmático, né? Mas ao mesmo tempo não, Jesus está dizendo o que ele está dizendo mesmo, né? Então, Jesus num dado momento do seu ministério com seus discípulos, ele é interrogado pelos discípulos de João Batista, né? Porque João Batista também tinha discípulos, caminhando na mesma época em que Jesus também estava discipulando os seus discípulos. E não só eles, mas toda a gama de religiosos daquela época, da seita dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos zelotes, todas essas facetas, né, da religião da época de Jesus, elas estavam caminhando em paralelo, né? Então tudo estava acontecendo ali em Jerusalém, em todo Israel, e Jesus então nesse dado momento ele é questionado, porque eles não veem Jesus e os seus discípulos cumprirem, né, rituais que estavam descritos na lei de Moisés. Então eles vão lá para interrogar Jesus, assim como eles interrogaram Jesus a respeito de vários assuntos, né? Então esse aqui é só mais um que Jesus é questionado e ele dá uma boa resposta. Aliás, ele dá uma resposta do céu para essa questão. Então o texto diz lá no versículo 14: Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Então a grande questão não era nem se Jesus jejuava, né? Porque provavelmente ele jejuava sim, mas era a respeito dos discípulos, era a respeito de Jesus ensinar ou inquirir, né, que os seus discípulos jejuassem. Então essa era a grande questão aqui. Eles não estão falando sobre Jesus não jejuar, eles estão falando sobre os discípulos de Jesus não jejuarem. E aí Jesus então diz o seguinte: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Gente, presta atenção nessa frase. Jesus está dizendo que ele está comparando o jejum com uma festa de casamento e o jejum com um funeral. Ele está fazendo essa alegoria para que a gente possa entender isso, e é essas questões que a gente precisa analisar na resposta de Jesus.
como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Então Jesus está se comparando como esse noivo que está numa festa de casamento, está celebrando uma festa de casamento. E como é que então os convidados desse noivo, que foram convidados para essa festa, poderiam estar enlutados, poderiam estar tristes, poderiam estar cabisbaixos, poderiam estar se lamentando diante de uma festa de casamento? Então, as festas de casamento em Israel eram semanas de festejo, né? Então, era mais de uma semana que se festejava um casamento. Então, era uma questão extremamente festiva, extremamente de alegria, extremamente de regozijo. E Jesus está dizendo que os seus convidados, ele se coloca como noivo, porque ele é o noivo, ele vai vir buscar a sua noiva. Então ele diz assim, como é que os convidados do noivo, como é que os meus discípulos, como é que as pessoas que me seguem podem ter um tempo de luto, de tristeza, se eu ainda estou com eles, se o noivo está com eles. Então Jesus estava naquele primeiro estágio do casamento que a gente fala, né? Israel tem, vou fazer aqui o comparativo para vocês talvez entenderem um pouquinho melhor. Como é que era feito, né, o contrato de casamento ou o casamento em Israel? Segundo os estudiosos, os pais, né, do noivo e da noiva se juntavam ali numa grande reunião e faziam um contrato de casamento, né? Era realmente como se fosse a nossa certidão de casamento hoje, mas isso era tido como um grande contrato, em que todas as regras daquele casamento estariam ali descritas, o valor do dote seria então estipulado. Então tudo ali era muito bem arquitetado, conversado. E aí esse noivo, ele se ausentava durante um tempo para justamente buscar recursos financeiros, amadurecer essa questão do casamento, e quando ele retorna algum tempo depois, e isso eles falam em torno de 1 ano depois em média, alguns mais, outros menos, esse noivo deveria vir com tudo preparado, com recursos financeiros para que ele conseguisse pagar o dote pela noiva, para os pais da noiva, que ele pudesse preparar essa festa de casamento aí, né, com toda a pompa possível, e ainda sustentar, né, ter uma casa, ter um lugar para levar a sua noiva e constituir família. Então isso eram os preparativos de um casamento. E Jesus então está fazendo esse paralelo aqui para a gente pensar. Então ele está dizendo assim, eu estou como nesse primeiro estágio, esse primeiro momento de encontro com a noiva, e aí sela-se um contrato, sela-se uma aliança, que é isso que eles faziam através desse contrato, já era uma aliança firmada, e essa aliança não poderia ser quebrada pelo noivo nem pela noiva, era terrível, né, quando qualquer uma das partes quebrava isso. Então Jesus está dizendo, eu estou vindo, fechando uma aliança com vocês, e a aliança tem a ver com a morte de cruz, esse é o meu corpo que é dado por vós, né? Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque essa é o cálice da nova aliança, né? Então Deus estava firmando uma aliança com o seu povo, né? Com a humanidade novamente. E através desse noivo firmando essa aliança, ele diz assim, agora eu vou preparar tudo para que quando eu retornar, eu tenha então condições de estar com vocês eternamente, eu estar celebrando essa festa de casamento com a minha noiva, que somos nós, Israel e os gentios, como o corpo de Cristo hoje, ok? Então esse é o paralelo que Jesus está fazendo para que eles pensem, para que nós venhamos pensar, analisar e compreender o que Jesus está dizendo. Então, nesse primeiro momento em que Jesus estava com os seus discípulos ali, era inútil o jejum. Por que era inútil o jejum? Porque o jejum fala de justamente uma busca por mortificação da nossa carnalidade, né? Santificação, amadurecimento espiritual, por tudo isso que a gente tem falado durante esse mês de abril, e a gente poderia falar bastante coisa sobre esse assunto ainda, né? E Jesus então está fazendo esse grande paralelo para nós. Então ele está dizendo assim, enquanto o noivo está aqui fechando o contrato de casamento, estando com os seus convidados, né,
deixando tudo preparado para esse retorno, onde ele vai ter total alegria, né? Por estar agora com a sua noiva. Ele diz assim: por esse momento aqui eles não precisam jejuar. Eu estou aqui, vamos celebrar esse encontro que nós estamos tendo, vamos celebrar essa aliança que está sendo formada, forjada nesse momento. Vamos celebrar esse momento em que eu estou aqui com vocês. O noivo está aqui. Não há momento de tristeza no casamento, não há momento de tristeza nesse acordo nupcial que é feito. E a partir do momento que é feito esse acordo nupcial entre o noivo e a noiva, em Israel até hoje inclusive, quando o noivo se retira, a noiva que fica, ela já é tida como casada. Então ela não é simplesmente uma namorada, em que ela pode quebrar esse contrato e, não quero mais, vou me casar com outro. Não, ela é tida já como casada, como desposada, a palavra de Deus diz, né? Então é aquela mulher que ela já está separada com o contrato de casamento para o seu noivo. Jesus sela esse contrato com a sua igreja, com o seu povo Israel, e ele vai voltar. E esse período entre o contrato, o noivo ir embora e depois ele retornar com tudo pronto, esse era o período de luto que Jesus está dizendo aqui. Ou melhor, era o período de angústia, era o período de desespero dessa noiva, era o período em que ela realmente estava ali aflita, ou desejosa, ou com saudades, ou com anseio de que o seu noivo então viesse com tudo pronto para que eles tivessem então esse casamento efetivado, né? Concretizado através do casamento em si, do ato sexual, que era o fechamento de tudo isso, né? Então, essa noiva que fica, ela fica assim ansiosa por esse noivo, ela fica realmente desejosa por esse noivo que vai voltar, ela fica com saudades desse noivo que foi e que não volta nunca. E aí sim, nesse momento, Jesus está dizendo que nós devemos jejuar. Por que nós devemos jejuar nesse período, então, entre Jesus ter vindo e ele voltar, que é esse período que nós estamos vivendo, né? Jesus já subiu aos céus, está preparando tudo e ele vai voltar para fazer essa grande boda do Cordeiro, que a palavra de Deus diz em Apocalipse, né? Esse grande casamento, desfecho desse casamento para a eternidade. Então, é nesse momento em que agora sim, os convidados do noivo, ou todas as pessoas, a noiva, vai ter anseio pelo noivo e então nós vamos jejuar. Jesus está dizendo, vai ter dias, ele diz, né? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Aqui está a grande questão. Em que momento nós devemos jejuar? No momento em que nós não temos ainda o noivo conosco, que nós precisamos estar nos santificando cada dia mais. Imagine essa noiva, gente, essa jovem que estava ali desposada, havia um contrato de casamento firmado com ela, o quanto essa jovem deveria se resguardar, o quanto essa jovem deveria se santificar, o quanto essa jovem deveria estar cuidando das coisas do casamento com esse noivo. Ela não poderia de maneira nenhuma quebrar alguma regra desse casamento, ela não poderia de maneira nenhuma se descuidar para ter algum tipo de situação que trouxesse prejuízo para sua família, né, e para o seu noivo, inclusive. Então, e para ela mesma também, né? Imagina uma jovem ter algum problema ali e ela ser, de alguma maneira, apanhada em algum ato não permitido, isso ser quebrado de alguma maneira, algum homem violentá-la, qualquer coisa desse tipo que trouxesse desonra para ela e para sua família, isso poderia acabar com esse contrato de casamento e com prejuízo para toda a família e para essa noiva. Então, se nós desejamos estar prontas como noiva de Cristo, como essa noiva que está adornada, preparada para a volta de Jesus, então sim, o jejum é para nós, o jejum é para esse tempo. Então, o jejum vai fazer esse processo de mortificação da nossa carne, de santificação, de amadurecimento, de edificação do nosso espírito, desse anseio, né, desse desejo ardente pelo noivo para que ele volte logo. Então, quanto mais nós jejuamos, quanto
quanto mais nós buscamos essa vontade de Deus para nós, que é realmente estarmos ouvindo a voz do Espírito, sendo co-participantes da obra de Deus nessa terra, então sim, nós vamos estar cumprindo agora o que a palavra de Deus diz, em que momento nós devemos jejuar. Em que momento nós devemos jejuar, então? No momento em que o noivo é tirado. E o noivo já foi tirado. Ele foi nos preparar lugar, a palavra de Deus diz, né? Então ele vai voltar para encontrar essa noiva pronta, preparada, adornada, santificada, né? Imaculada, para que esse casamento então aconteça felizmente, né? E aí tudo seja concretizado. Você quer ser encontrada como noiva, santa, imaculada, preparada, adornada, vestida de branco para o noivo? Então eu e você devemos jejuar. Então esse é o tempo que nós devemos sim jejuar ainda mais, realmente nos colocar diante do Senhor em mortificação da nossa carne, para que a gente possa entender e compreender esse tempo em que nós estamos vivendo nessa terra. Amém, queridas? Que se você tiver alguma dúvida, se você tiver mais algum texto que você deseja entender um pouco mais a respeito do jejum, escreve aí nos comentários desse vídeo, manda aí no WhatsApp, quem tem o meu contato, e com certeza a gente vai estar conversando um pouco mais sobre esse assunto, buscando mais do Senhor e entendendo, né, que o Senhor tem mais para nós nesse tempo, enquanto o noivo é tirado de nós. Amém? Deus abençoe e até o próximo assunto, se Deus quiser.